Olá, estamos começando mais um programa Zeila Atualdo e Você. E hoje eu tenho a honra de receber Janete Anelli, conselheira de administração, coordenadora geral do capítulo Paraná do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC. Janete, que honra receber você aqui no meu programa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A honra é minha, Zeila. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema que para mim é tão primoroso, né? Governança virou minha segunda paixão no mundo corporativo, então um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então vamos já começando a falar. Claro, nós estamos em TV aberta e talvez muito das pessoas que estão em casa estejam se perguntando o que exatamente é governança corporativa. Conta um pouquinho pra gente o conceito de governança. Tá, eu vou fazer um pouquinho diferente, Zeila, se você me permite. Eu vou Claro. falar um pouquinho da minha própria jornada, como é que a governança entrou, porque eu acho que vai facilitar o entendimento de quem está em casa, né? Então, eu estive no mercado financeiro durante muitos anos, a minha trajetória profissional foi construída na cadeira de finanças, então eu estive como diretora financeira por muitos anos. E dentro das minhas entregas como diretora financeira, a governança foi entrando aos pouquinhos, né? Então, para eu acessar capital de terceiros, por exemplo, eu vou ao banco buscar algum recurso para fomentar o crescimento da minha empresa, ou para capital de giro mesmo, para o dia a dia da operação. E para acessar esse capital, invariavelmente, a governança ela vai acabar fazendo parte desse processo, porque ela vai, obviamente, fazer com que você acesse esse capital mais barato, vamos dizer assim, com spread bancário mais acessível, ou numa estrutura de capital que permita você encaixar isso dentro do teu fluxo de caixa, né? E a governança foi entrando aos poucos, né? Então ela foi entrando por conta desses meus entregáveis enquanto diretora financeira, né? E aí eu fui me apaixonando pelo tema, porque eu sempre falo o seguinte, governança é precificável. O que é isso? Governança eu consigo verificar no final do dia o quanto ele me retorna para a minha empresa, né? Então, e muita gente pergunta, mas governança não é algo que vai engessar a minha empresa, que vai trazer um monte de regras, um monte de procedimentos, uma burocracia infinita? Vai trazer burocracia mesmo, mas isso é para a gente gerar maior segurança para a empresa, para mitigar riscos desse negócio, para a gente antever alguma situação que de repente eu não estou ali olhando no meu dia a dia. Então a governança ela vem muito mais para facilitar do que para engessar. E aí a gente desmistificando um pouquinho a governança, que a governança é só para grandes empresas, capital aberto, empresas listadas na Bolsa de Valores, etc. Não, governança é para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer porte, para qualquer segmento, né? Então a governança está lá. E muitas das vezes as empresas nem sabem que já tem governança, porque ela acha que é algo tão distante da sua realidade e ela não sabe que já tem alguma coisa de governança. Então quando a empresa nasce, ela já tem alguns instrumentos de governança, né? Se ela é uma limitada, ela já vai nascer com o seu contrato social, que é um instrumento de governança. Sim. Se ela é uma SA, vai nascer com o seu estatuto, que já é um instrumento de governança, né? Então se você for olhar nessa empresa um pouquinho mais de detalhe, você vai ver que ela tem muitos elementos de governança. Só que o fato dela achar que essa governança ela é para grande empresa, ela acaba não capitalizando essa governança da empresa e, obviamente, ganhando dinheiro com ela, na verdade, né? Como eu falo, a governança é precificável, né? Porque a governança ela passa credibilidade também, né? Se a empresa tem um processo de governança bem estabelecido, bem implementado, você consegue passar credibilidade para o mercado. Com certeza, a governança ela vem para isso, né? Porque quando eu falo de governança, que na verdade a governança ela é um sistema que está dentro da organização e aonde eu vou ter todos os meus instrumentos de governança. Então, um conselho de administração consultivo, ele é um instrumento de governança, né? As minhas políticas é um instrumento de governança. Minhas políticas, meu código de conduta, meus procedimentos, né? Um balanço auditado, ou seja, ter uma auditoria independente, uma empresa que vai olhar meus números e vai chancelar esses números, tudo isso é governança. Então, quando eu tenho todo esse arcabouço de ferramentas da governança, obviamente eu estou mitigando riscos e aí com isso eu estou passando para o mercado ou para as pessoas que vão interagir com a minha empresa, obviamente, uma chancela de muita segurança. Quando você comenta também de que as empresas pequenas, né, às vezes elas nem sabem que tem governança. Quando a gente fala de alçada para tomada de decisão, também é um processo que está dentro da governança? Com certeza. A gente chama de matriz de alçada decisória, né? Então, principalmente nas empresas familiares, eu tenho um amigo meu que eu adoro a fala dele, porque ele sempre fala o seguinte:
Empresa de dono, ele olha no espelho e decide, né? Então, ele toma decisão. Eu mesmo tomo decisão e tudo certo, né? E no momento zero dessa empresa, isso funciona e funciona bem, né? Então não tem julgamento quanto a isso. Mas quando essa empresa vai tomando um corpo, vai crescendo, vai se expandindo os seus negócios, e não só dentro daquela região que ela está, mas de repente expandindo até para outros horizontes, ter uma estrutura de governança permite que o olho do dono, de uma certa forma, vá em todas essas outras esferas onde a empresa está lotada, né? Então, independente do tamanho da empresa, é importante você ter essa estrutura de governança porque ela realmente vai ajudar muito no dia a dia dessa organização. E a matriz decisória, né, ou de alçada decisória, ela vem para facilitar o ir e vir de cada agente dentro da empresa, né? Então, se é uma pessoa que trabalha numa determinada área e a outra pessoa na outra área, qual é o papel dessa pessoa e qual é a alçada decisória? Até onde ela pode tomar decisão dentro do seu cargo, dentro da sua estrutura organizacional? E assim, isso cabe até para pequenas empresas e eu dou exemplo até aqui da própria loja, né? As minhas funcionárias têm alçada para, em determinadas situações, atender o cliente, né, se algo deu errado, né? Então, às vezes o cliente vem, tem alguma questão que não deu certo, elas têm a alçada de repor o produto para o cliente. Então, isso também faz parte de governança, não? E é uma decisão super, né, que não parece dentro de uma loja pequena, mas que a gente já tem, né? Quem que pode, até onde cada um pode tomar decisão. Isso também é governança. Com certeza, porque imagina a sua funcionária está ali para tomar alguma decisão dentro da loja, e aí ela não tem alçada, porque foi definido que ela não poderia, ou foi definido ou nem foi definido na verdade, e o colaborador acaba não sabendo que poderia tomar aquela decisão. E aí ter que esperar você chegar ou conseguir acionar você para tomar a decisão, imagina o cliente nessa ponta como é que ficaria, né? Então, e se você já estabeleceu que dentro daquela cadeira, dentro daquele cargo, aquele profissional pode ir até esse limite, então imagina quanto fluido fica o entregável dele no final do dia, né? As coisas funcionam mais rapidamente, Com né? certeza. E isso facilita a vida de todos, né? Facilita. Você comentou um pouco das empresas familiares, né? Que você comentou. Quais são os desafios das empresas familiares? E a gente fala muito, né? E hoje tem aí, né? Acho que até porque muitas famílias e grandes empresas estão passando de uma geração para outra. E a gente vê que tem ali alguns desafios de sucessão. E a governança corporativa tem ajudado muito a endereçar esses desafios. Comenta um pouco pra gente sobre esses desafios que essas empresas familiares estão passando. Com certeza, Zélia. E assim, hoje, não sei se você tem conhecimento, mas cerca de 90% ou um pouco mais das empresas no Brasil e no mundo não é muito diferente disso, são empresas com estruturas familiares. E aí, um dado bem bacana, né? Porque a gente fica olhando, nossa, então significa que praticamente 90% do meu PIB, de uma certa forma, vem de empresas familiares? Quando a gente olha em estruturas organizacionais, sim, né? Mas aí tem um outro dado que ele chega a ser triste, porque somente 30% das empresas familiares conseguem sair da segunda geração e ir para a terceira geração. Ou seja, 70% das empresas familiares, elas morrem da segunda para a terceira geração. E muito vem por conta do processo sucessório, que ele é falho ou ele é inexistente, né? Porque o fundador ou a fundadora, que para mim não importa muito o gênero, né? Mas a gente entender de fato a situação, primeiro que todos nós somos mortais, né? Não inventaram ainda, né? Com toda a tecnologia a gente não quer que aconteça, mas é a única coisa certa. Ainda né? Eu acho que vai ter ainda, né? Algo que vai mudar nesse mundo, mas por enquanto a certeza que a gente tem é que todos vão morrer, né? E aí não é diferente de um fundador de uma empresa ou de uma fundadora de uma empresa. E preparar essa segunda geração para assumir esses negócios e de fato ser famílias empresárias e não empresas de famílias, que são conceitos diferentes também. Preparar essa geração para assumir o negócio, para levar os valores dessa família, para levar a cultura dessa família adiante e preparar a estrutura de gestão, porque a gente fala, eu vou profissionalizar a empresa, eu vou profissionalizar a gestão, independente se essa gestão será conduzida por um familiar ou será conduzida por um profissional de mercado, como eu fui nas empresas que eu trabalhava, em empresas familiares inclusive. Então, independe de onde que está saindo esse processo de profissionalização, se é da família ou não, né? Mas preparar o sucessor e o sucedido são duas tarefas
bem difíceis. Mas acho que o primeiro passo é o fundador ou fundadora entender que esse processo precisa ser feito. Enquanto antes se pensar nisso, você começa a colocar os instrumentos de governança para que você possa fazer esse processo de maneira bem sucedida, né? E aí tem uma infinidade de instrumentos de governança que dá para falar mais. Tem algum momento certo para começar a falar de sucessão? Quando a empresa começa, em algum momento onde já está de um determinado tamanho, ou quando os filhos, né, os herdeiros começam já a se inteirar sobre o negócio? Tem algum momento ou depende de cada empresa? Como que funciona essa... Quando começar a falar de sucessão? Zeila, eu acho que depende de cada negócio, depende de cada estrutura familiar, mas eu sempre digo que quanto antes você começar, melhor. E o melhor momento para se começar, independente se é muito cedo, enquanto os filhos estão pequenininhos ou se quando já estão adultos, é fazer enquanto você tem um ambiente propício para isso, onde há harmonia na família. Quando essa harmonia ela vai se perdendo, certamente você não vai conseguir colocar as regras para fazer esse processo sucessório, porque todos os humanos, nós somos humanos, né? Então o ser humano ali interagindo nesse processo de sucessão, talvez ele não estará tão aberto e aí ele não cederia a alguma situação que você colocaria lá no acordo de sócio, no protocolo familiar, por exemplo, que são instrumentos de governança, e aí você não conseguiria avançar nesse processo de sucessão. Então, quando a família está ainda num ambiente de harmonia, onde todos se relacionam bem, onde todos estão no almoço de domingo, estão com os mesmos objetivos. mesmos objetivos, eu acho que esse é o momento ideal. E tem mais um momento que eu também sempre coloco, que é assim, enquanto os filhos não têm cônjuges. Quando entra a figura do cônjuge, pelo amor de Deus, não estou aqui matando o cônjuge. Não é para deixar de casar. Não é para deixar de casar, né? Ter um cônjuge, mas os cônjuges eles acabam interferindo um pouco. Porque enquanto estão só os filhos ali solteiros, etc., então eles estão dentro desse guarda-chuva do pai e da mãe. Quando tem e a gente chama isso de núcleo familiar, que é o termo técnico para governança, mas quando esse núcleo familiar, um filho que se casa, ele constrói um outro núcleo familiar. E aí, entre ele escolher o núcleo familiar da família, do pai, da mãe, etc., ele vai acabar optando pelo seu próprio núcleo, né? E se tiver filho aqui nesse núcleo já, aí a escolha vai ser certeira para cá. E muitas das vezes os valores que estão nesse núcleo já não são valores que conversam tanto com esse. Sim, porque esse cônjuge ele vem com os valores da família desse cônjuge. E aí eu tenho que combinar esses valores com os valores daqui. E aí é onde eu começo a ter um pouco mais de divergência. Que eu tenho potencial, não que eu vou ter divergência, mas eu tenho um potencial maior de divergência, né? Mas e aí entra a importância da governança. Com certeza. Porque a governança que talvez, né, e aí eu queria que você explicasse um pouco, mas é a governança que endereça essas diferenças entre, né, os novos agregados que chegam na família. Com certeza. A gente tem 2 instrumentos principais aí de governança. Você pode combinar em um só, dependendo do tamanho da tua empresa, da tua estrutura de governança, etc. Mas um primeiro documento, que é o acordo de sócios, se a empresa é SA, ou o acordo de cotistas, se a empresa é limitada. Essa é a única diferença, porque o documento é o mesmo, né? É praticamente o mesmo. E nesse acordo de sócio eu vou estabelecer as regras gerais de convivência entre sócios, né? Desde eu sendo sócio dessa empresa, eu posso abrir uma outra empresa com o mesmo segmento? Não, né? Então, você colocou isso lá no acordo. Quais são as pessoas que vão poder suceder no processo de executivo? Então, eu como herdeiro, porque eu sou herdeiro hoje ainda, não sou o sucessor, né? Então, eu como herdeiro, quando eu for sucessor, quais são os pré-requisitos para eu estar naquela cadeira do executivo, por exemplo? Então, todo esse regramento eu coloco no acordo de sócio ou no acordo de cotistas. E mesmo se, eventualmente, o herdeiro não quiser seguir dentro da empresa, mas qual é o papel dele nessa empresa? Qual é o papel dele nessa empresa? Ele pode ser só um herdeiro no momento zero, né? Porque até que a empresa tenha o falecimento do pai ou da mãe, ele é só um herdeiro nesse momento, né? Mas para ele ser sócio, tem que ter, ou os pais já fizeram a doação das ações ou das suas cotas, ou na verdade ele é só herdeiro nesse momento, só passa a ser sócio, ser dono daquelas cotas ou daquelas ações a partir do falecimento dos pais, etc., dependendo como a empresa estrutura lá o processo, né? Janete, vamos pedir um cafezinho? Nossa, maravilhoso, né? Esse bate-papo tá tão gostoso aqui, né? Um cafezinho vai brindar a nossa conversa um pouquinho mais, né? O que você gostaria? Vai um carioquinha agora, né? Pode ser? Pode, claro. E o seu acompanhamento? Acho que um cookie vai bem, né? Perfeito. Acho que vai. Eu quero um chocotine e pode trazer um cookie também, vou acompanhar a Janete. Certo, só um minutinho. Tá bom, querida, obrigada.
E aí, então, você estava falando do acordo de sócios, né? O acordo de cotista, depender do formato dessa empresa. Mas a gente tem mais um documento que poucas empresas ainda usam, poucas empresas, famílias usam, que é o protocolo familiar. Então, qual que é a grande diferença do protocolo familiar e do acordo de sócio, acordo de cotista? Basicamente que no acordo de sócio, que ele é um documento meu, privado, tem toda a força de lei, documento que vou deixar lá na gaveta para usar um dia se eu precisar, né? Mas o protocolo familiar, ele vem definir um pouco mais de regras de comportamento. Então você tem aqueles herdeiros que não estão na frente da empresa, mas ele carrega um sobrenome. Então a gente tem inúmeras famílias empresárias aí que tem um sobrenome que, quando você fala o sobrenome, você já sabe de qual conglomerado Pesa. vem, que pesa, que tem uma força. E esse sobrenome, se de repente você não cuidar dele, não zelar dele, pode ser que traga algum prejuízo reputacional para a organização. E o protocolo familiar vem para você estabelecer um pouco dessas regras, né? Como é que eu me comporto nas redes sociais, por exemplo? Né? Porque as redes sociais, por mais que ela é minha, pessoal, eu carrego o meu sobrenome, Você né? tem uma responsabilidade, né? Então, Com assim, certeza. por mais que você não atue na empresa da família, se a empresa tem uma representatividade, você tem uma responsabilidade social com essa empresa. Com certeza. Né? Com certeza. E aí esse protocolo familiar é que traz os comportamentos que as pessoas da família, que o núcleo familiar tem que seguir. E isso também já estabelece para os cônjuges? Para os cônjuges também. Então, Tem que estar previsto. pode estar previsto lá, né? Então, de novo, né? O ideal é que quando você constrói esses documentos, você construa ele num ambiente harmônico, né? Porque daí permite que cada um flexibilize. Então, eu fico imaginando um filho que é mais das redes sociais, que é mais, talvez, bom vivão, vamos dizer assim, né? Enfim, que tem uma vida mais, enfim, mais exposta para a mídia. Talvez ele não vai querer ceder algumas coisas, e quando eu comparo com o outro irmão ou com a outra irmã, que cederia porque não tem essa... É um pouco mais conservador. É mais conservador. Então, quando você está num ambiente mais harmônico, permite com que um ceda um pouquinho mais em relação ao outro, né? Se você está num ambiente que já não tem essa harmonia, certamente eu não vou ceder. Mesmo que eu concorde com você, talvez eu não ceda mais, entende? E como contornar essa situação? Se eu deixo para estabelecer essas questões e falar de sucessão mais tarde, onde eu já não tenho essas flexibilizações, como atuar, né? Tem ali um juiz que fala, olha, né, eventualmente o fundador, eu não sei, mas de tomar as decisões e falar, olha, vai ser assim, qual é a melhor forma? Não sei se tem isso, Janete. Tem, e aí também tudo depende, né? Porque depende desse núcleo familiar, dessa estrutura familiar, desse negócio, né? Então, se você chegar numa situação onde o ambiente já não está tão favorável para que você discuta esses regramentos, o ideal é que você tenha um agente externo, um agente que não tenha envolvimento emocional, que pode ser um advogado, talvez não um advogado tão próximo da família, porque ele já vai ter também as suas preferências, né? Vai estar conflitado. Vai estar conflitado. Então, talvez trazer um advogado especialista em empresas familiares, e aí tem que ser realmente um advogado especialista nesse ambiente, que conheça muito a parte societária, né? Que conheça muito de estruturas e regramentos de governança para empresas familiares, e aí certamente ele vai poder ajudar ali a mediar, porque ele vai entrar praticamente como um mediador mesmo, né? Equilibrando ali os teus interesses, mas com interesses do outro também, né? Porque aí ele vai servir como um mediador. Vamos tomar esse café maravilhoso aqui, então. E isso tudo faz parte da governança. Quer dizer, você cria esses documentos, você estabelece as regras, e isso você já está atuando como governança. Isso já está atuando como governança. A governança está aí, né? Então, quando a gente fala de governança, ela é muito ampla, né? Então, eu falei de vários instrumentos de governança que elas vão ajudando, na verdade, a deixar essa empresa mais robusta, essa empresa com um grau de transparência muito maior, porque isso também dá transparência. Então, quando uma empresa nasce, se ela é uma limitada, uma SA, ela vai nascer com o seu contrato social ou ela não vai nascer com o seu estatuto. Fala, mas Janete, mas se eu já tenho um estatuto, já tenho um contrato social, para que eu preciso de acordo de sócio? Porque o estatuto ou o contrato social é um documento público, é um documento que vai estar arquivado lá na junta comercial da sua cidade, né, onde a empresa foi constituída. Mas o acordo de sócio é um documento que ele tem um peso
é igual ou maior que o estatuto ou o contrato social, e ele é um documento privado, é um documento que fica na minha empresa, eu não preciso dar publicidade para ele. E ele vai reger mais o comportamental das pessoas, é isso? Das pessoas. Aí, como eu falei, são 2 documentos que eu posso trabalhar com eles juntos. Eu posso até no acordo de sócio prever já questões comportamentais, que eu usaria muito mais no protocolo familiar, como eu dei o exemplo das redes sociais, né? Mas eu poderia colocar, se eu não quero criar mais um documento para eu ter que criar, coloca ele as regras dentro do acordo de sócio ou dentro do acordo de cotista, que vai funcionar bem também. Não, perfeito. E aí, falando um pouco agora de geração para geração, né? Porque assim, você estabelece ali, né, o protocolo familiar, você tem toda a documentação, a governança, mas às vezes a gente sabe que acontece a passagem, né, a sucessão, quando o fundador ainda está vivo e ainda está atuando, mas, né, ele já vai passando a administração ou passando a empresa para a próxima geração. Normalmente aqui pode ter um choque de geração, né? Comenta um pouquinho pra gente quais são essas situações. Ela pode e geralmente tem. Na maioria das vezes acontece, geralmente né? tem. E aí acho que a gente no mercado, a gente fala muito do sucessor. A gente fala muito da geração que está entrando, a gente fala muito do filho, da filha, como preparar, mas a gente esquece do sucedido. Muitas das vezes, a gente esquece daquela pessoa que está lá ainda com uma bagagem absurda, com uma energia, né? As pessoas agora estão mais longevas, então as pessoas estão morrendo mais tarde. E essa pessoa tem muita energia ali, tem muita lenha para queimar, como a gente fala no mercado, né? O conhecimento total da empresa, porque ele que começou tudo, né? Ele começou tudo, então a gente sempre fala que é o primeiro filho, né? Se nasceram antes dos próprios filhos lá, é o primeiro filho, né? E aí, como é que eu abro mão disso para uma outra pessoa, mesmo que seja o meu filho também que vai cuidar daquele negócio? E ele vai fazer o que depois disso? Aí eu tirei ele da cadeira de presidente da empresa ou de, sei lá, principal executivo da empresa, ele vai para onde? O que ele vai fazer? Ele vai para o conselho? Mas ele já sabe ser conselheiro, ele já sabe qual que é a diferença de estar no conselho e estar na diretoria? Na maioria das vezes ele vai querer executar. Não executar, porque assim, o DNA dele é de empreendedor. Em geral, quem monta uma empresa, quem constitui uma empresa é empreendedor nato, é aquela pessoa visionária. E aí no conselho, talvez, essa veia de empreendedorismo, talvez ele não vai conseguir imprimir tanto, né? Então, como é que eu preparo esse sucedido para poder trabalhar nesse processo, inclusive de servir para que ele sirva de mentor para esse sucessor, inclusive, né? Então, que pode ser filho, mas pode ser um sobrinho, por exemplo. Pode ser que ele não tenha filho, pode ser que ele vai fazer a sucessão para um sobrinho, porque de repente a empresa foi montada junto com o irmão, etc, né? Então é trabalhar. Mas eu acho que primeiro a gente precisa criar um espaço para esse sucedido, para que ele se sinta num espaço de poder ainda, né? Então que espaço vai ser esse? Talvez o conselho realmente um espaço de poder para ele exercitar e estar ainda no dia a dia da empresa. Ele está em algum órgão que represente a empresa, alguma associação que seja ligada ao core business da empresa dele, para ele exercitar esse poder, porque a transferência de poder é uma das grandes dificuldades do sucedido. E, obviamente, preparar esse sucessor, né? E o sucessor, embora a gente fale bastante dessa pauta, o sucessor também muitas empresas acabam não olhando e fazendo as perguntas certas, né? Por exemplo, esse sucessor, ele quer continuar com os negócios da família? Primeira pergunta. Essa pergunta é importantíssima, né? Ele quer, porque ele tem que querer primeiro, né? Ele tem vocação para isso? Às vezes ele tá ali até por uma imposição da família sem ele perceber. Ele acha que ele quer, né? Com certeza. E muitas das vezes ele não quer, talvez ele nem saiba que quer, talvez não saiba do que quer ainda. Às vezes não tem vocação, às vezes não tem habilidade, às vezes não tem competência, né? Às vezes ele não tem a competência para estar naquele cargo. Às vezes você vai colocar ele numa cadeira de finanças, mas ele não sabe nada de finanças, né? E não é o mundo dele ali de finanças. E aí eu vou colocar ele para aprender o que é uma DRE, o que é uma DFC, o que é um balanço, o que é um patrimônio líquido. Ele não quer isso para a vida dele, né? Então talvez ele queira fazer outra coisa e vai ser muito mais feliz fazendo aquela outra coisa. Ou identificar dentro da empresa qual atividade que adequa melhor, né, ou que se enquadra melhor com o perfil dele, né? Com certeza. E aí tem a questão também de treiná-los, né, de mentoria, de, enfim, deixá-lo preparado, né? Não sei se isso também seria uma alternativa. Eu enxergo como alternativa se ele for
vocacionado para aquela empresa, para ser gestor, para conduzir um negócio, se ele for vocacionado para isso, se ele quiser isso, eu acho que daí a gente consegue treinar, a gente consegue botar mentoria, a gente consegue fazer milhares de coisas. Mas se essas primeiras perguntas não forem respondidas, você quer assumir o negócio da família? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Você quer? E aí depois o querer tem que vir junto com poder, né? E o poder eu tenho condição técnica para isso? Porque todas as pessoas na empresa vão enxergar aquele sucessor como um herdeiro, como um filho. E talvez descredibiliza ele por ele como ser profissional. Filho. Como profissional. E às vezes é um baita profissional, né? Então a gente tem que trabalhar, preparar esse profissional para que ele tomar esse cuidado. Dê sequência e não seja a estatística lá dos 30%, né? Nossa, nem fale. Janete, você não vai acreditar que nós já estamos chegando ao final do programa. Eu achei incrível, agradeço aí a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, foi sensacional. E eu gostei muito, assim, a gente se preocupa muito com o sucessor e esquece do sucedido. E eu acho que esse é o principal que a gente tem que olhar, porque é quem começou. Agradeço a sua participação, muito obrigada mesmo. Nós vamos terminar o programa e eu fico por aqui, agradeço vocês. Quero mandar um abraço e um beijo para todos que estão nos assistindo, né? Seja na TV aberta, Rede TV Paraná, em nossos canais do YouTube, do Instagram. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, comentários, usem o nosso WhatsApp, nós respondemos sempre o mais rápido possível. Agradeço muito, espero vocês na próxima semana. Um grande abraço, tchau!